Olá pessoal, tudo bem? Repercutiu muito essa semana uma postagem que eu fiz sobre um muro que caiu sobre 4 veículos e danificou bastante esses 4 veículos. A pergunta que não quer calar é quem vai arcar com esses prejuízos? De quem é a responsabilidade por indenizar, os proprietários desses veículos? Então nas opções lá a gente colocou 4 atores aí possíveis, passíveis de responsabilização. O proprietário do imóvel, o proprietário do veículo, a seguradora, caso o veículo tenha seguro, óbvio, e o município. Tá? A maioria esmagadora optou pelo proprietário do imóvel. 70% das pessoas que participaram, e participaram 863 pessoas, marcou aí a opção proprietário do imóvel. O município ficou em segundo lugar, com 16%. A seguradora em terceiro lugar, com 9%, e o dono do veículo com 5%. Como nós temos aí 4 atores passíveis dessa responsabilização, nós vamos analisar um a um. Primeiro é o que obteve a maior quantidade de respostas, que é o proprietário do imóvel. Então, a princípio, essa responsabilidade, de fato, é do proprietário do imóvel. Nós encontramos guarida a isso no artigo 937 do Código Civil, que diz o seguinte: o dono de edifício ou construção, ele responde pelos danos que resultarem da sua ruína, da sua queda, se esta for proveniente de falta de reparos, cuja necessidade seja vista por todos. Então, a situação da construção ela é patente o risco de um desabamento. Outros artigos também vão dar um fundamento maior, sobretudo no que diz respeito a um possível dano moral, mas também se aplica ao dano material, que é o artigo 186, também do Código Civil, que diz aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar um dano a outrem, a um terceiro, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, ele comete um ato ilícito. E cometendo um ato ilícito, ele tem a obrigação de indenizar essa pessoa. Isso vai estar no artigo 927, que diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a alguém, um outrem, fica obrigado a repará-lo. Mas existem algumas possibilidades no direito dessa ser isento, de o proprietário do imóvel ser isento. Então, dessa responsabilidade. Então, no direito nós podemos elencar 3 casos aí, que seria o caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. São termos assim do direito, que eu não vou adentrar muito aqui, mas é importante que algumas informações sobre esses casos, essas excludentes de responsabilidades, para que o ouvinte aí possa ter uma noção sobre isso. Caso fortuito e força maior, eles podem ser entendidos como tudo aquilo que está alheio ao comportamento e vontade das partes. Eles ocorrem, são fatos que ocorrem sem a sua interferência. Eu não fiz nada para que aquilo acontecesse. Eu não motivei aquele fato. Então a diferença básica entre o caso fortuito e a força maior é que no caso fortuito ocorre algo totalmente imprevisível. Tá? Já na força maior, o evento ele é imprevisível, mas algo me moveu a fazê-lo aquilo, algo justificável, ou seja, ele é imprevisível, mas ele é inevitável. Já a culpa exclusiva da vítima, como o próprio termo já diz, é quando a vítima causa o evento, ela contribui para que aquele evento venha a ocorrer. Então, a princípio, o proprietário do imóvel é o responsável, a não ser que se aplique um desses 3 casos de excludente de responsabilidade. A segunda opção mais votada foi a seguradora, caso o veículo tenha seguro. Se o veículo tiver seguro, tem que se fazer uma análise na apólice desse seguro, e caso contemplado essa possibilidade de reparação, de indenização, a seguradora ela vai reparar, vai cobrir as despesas. Se for perda total, vai ser um valor de um bem novo, pela tabela FIP, que geralmente é o que eles usam. Tá? E aí cabe à seguradora um direito de ação de regresso contra o proprietário do imóvel. Porque a seguradora ela não teve culpa, houve uma
falha na manutenção, no cuidado com o seu bem por parte do proprietário do imóvel. Então, a seguradora ela não pode se negar a cobrir aquele prejuízo, uma vez que o carro tem seguro, né, mas, no entanto, cabe a ela uma ação de regresso. Ou seja, vai recair novamente sobre o proprietário. Não imediatamente, mas pode, e as seguradoras elas não perdem a oportunidade de buscar isso, então certamente elas vão entrar com uma ação de regresso. O terceiro mais votado, né, foi o município. O município, por sua vez, ele não poderá ser responsabilizado, mesmo que seja proibido o estacionamento naquele local. Tá? No entanto, se ficar demonstrado que houve uma negligência do município na fiscalização ou na interdição desse imóvel, poderá haver uma responsabilização. Tá? Então isso, a princípio, e aí também cabe a ação de regresso do município contra o proprietário do imóvel. Tá? Então vai recair novamente, né? Talvez não imediatamente, mas pode recair. Um fato o qual o município pode ser responsabilizado é se ele causou a queda daquele muro por uma obra, né? Estava se fazendo o rebaixamento, escavações para uma tubulação de esgoto, de água, e aquilo de certa forma afetou as fundações, né? Houve um carreamento daquele solo, não houve uma proteção adequada, e se ficar comprovado, isso tem que ser através de perícia, né? Se ficar comprovado que foram as obras que o município executou que causaram a queda daquele muro, aí sim o município pode ser responsabilizado. Por último, ficou o proprietário do veículo, né, que ele não poderá ser responsabilizado, né, a não ser naquele caso de excludente, quando for culpa, né, exclusiva da vítima. Né. Por exemplo, se de repente há todo um isolamento da área pelo proprietário, enquanto prepara, faz uma licitação, sei lá, faz uma coleta de preços, né, para a licitação não, porque é ente privado, mas pode ser um ente público, né, o proprietário do imóvel. Então ele faz ali, está preparando para fazer a obra, então ele isola toda a área, coloca cartazes dizendo que risco de desabamento do muro, e mesmo assim, né, o proprietário do carro, alheio a tudo isso, opta por parar ali, ele contribuiu para que o acidente acontecesse no seu veículo. Claro que o fato apenas dele estacionar não vai contribuir para o muro cair, só que o muro já estava com risco de desabamento. Então, nesse caso, tudo vai depender de um caso concreto, né? Então, neste caso aí, ele pode ser responsabilizado pela queda. Tá? Então, é importante que a gente diga, né, que também o município, eu esqueci de falar isso, mas o município na sua função de zelar, de fiscalizar, né, também pode cair sobre ele essa responsabilidade. Lá no artigo 30, se não me falha a memória, da Constituição Federal, ele determina que cabe, entre as atribuições do município, né, que cabe ao município o poder de fiscalizar e fazer cumprir as posturas municipais de ordenação do espaço urbano. Tá? Entre elas, manter a estabilidade dos imóveis. Tá? Então, se houve já uma denúncia, uma reclamação ao município, né, mas o município ficou silente, não agiu, ficou inerte, não fez nada, isso é questão de prova. Se comprovado isso, né, então ele pode ser responsabilizado. Então, queridos, essas são as possibilidades, né, e como eu já falei até agora, há pouco tempo, que o direito não é uma ciência exata, tudo vai depender do caso concreto e das provas que forem acostadas aos autos, sobretudo a prova pericial. Nesse caso, certamente vai haver uma prova pericial, e o perito, munido de todas as suas informações, ele vai fazer um laudo conclusivo, né, dizendo as causas do muro, não quem é o responsável, mas as causas da queda desse muro, né, e cabe ao juízo atribuir aí as penalidades devidas. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com um colega teu de profissão para que ele tenha acesso, curta, né, e até um próximo vídeo. Forte abraço.